Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos repetir a palavra do Senhor registrada lá em Hebreus, no seu primeiro capítulo. Aliás, no segundo capítulo de Hebreus. Na minha Bíblia, a página 1215. Um pouquinho antes aí do Apocalipse, 1215. Hebreus capítulo 2, vou estar lendo até o versículo 4, mesmo sentados, estejamos atentos à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 2, que é depois de Filemão. Bem fácil de achar. Capítulo 2, antes de 1 Pedro. Diz assim a palavra do Senhor Deus vivo, Hebreus capítulo 2, primeiro verso. Os perigos da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pai querido, quero te agradecer por mais uma vez o Senhor nos conceder com vida, com esse momento especial de culto, em que suplicamos que o Senhor nos receba, aceite-nos na tua presença, Senhor Deus, esse nosso culto, e que o Senhor nos fale poderosamente ao nosso coração e mente, através da tua palavra, através dessa reflexão, que o Senhor venha me tocar, Senhor Deus, pela tua bondade, misericórdia e amor, e que os meus irmãos e irmãs sejam abençoados poderosamente com teu ensino, tua palavra, que transforma a nossa vida, a nossa caminhada. Obrigado, Pai, por esta manhã. Nos revela a tua vontade. Nós oramos agradecidos. No teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Se eu fosse dar um título aqui, pretensiosamente seria Sem Desculpa. Sem desculpa, olhando para esse texto aqui no salto assim, aos nossos olhos, os olhos do coração. Uma igreja, certa vez, observando os barcos atracados em um cais, lentamente um dos barcos se desprendeu e começa a se mover e se afastar lentamente também dos outros barcos. Lentamente. Demorou para alguém perceber isso. Lentamente o barco foi se desprendendo, assim foi se afastando dos demais. E sabe que os barcos são presos no cais para não ficarem à deriva. Em nossa vida, como o Senhor, pode ocorrer o mesmo. Às vezes vamos nos afastando também lentamente, até sem sentir, sem perceber que a nossa fé se esfriou, que não temos mais a mesma convicção, a mesma dedicação, o mesmo desejo. Em Hebreus capítulo 13, nós temos a palavra falando dos deveres espirituais que devemos louvar ao Senhor, mesmo em sacrifício de louvor. Louvor ao Senhor
com nossos lábios, no verso 15 e 16, sacrifício de louvor é quando nós não queremos, não sentimos vontade de estar diante de Deus com os irmãos e irmãs em culto. E aí nós nos afastamos. Vamos nos afastando, porque a nossa fé às vezes é condicionada às nossas emoções. A nossa vida espiritual às vezes tem como base a nossa saúde psicológica. E eu quero dizer a você que são coisas bem distintas. Somos nós que temos essa dificuldade de separar a nossa fé da nossa vida física, emocional, mental. E vamos, às vezes, sendo afetados e vamos nos afastando. Sacrifícios vivos. E o contexto desse texto de Hebreus está nos fazendo pensar no nosso tempo, que o sacrifício que o povo de Deus fazia é um sacrifício de animais. Isso já não existe mais, porque o templo foi destruído lá nos anos 70, primeiro século. Até que o templo seja reconstruído, o Santo dos Santos restaurado, o judeu ortodoxo poderá fazer o sacrifício de animais. Mas ele está falando aqui aos hebreus, inclusive, aos hebreus, que hoje o sacrifício vivo é de adoração. É aquele sacrifício que nós não queremos fazer porque nós estamos abatidos, deprimidos, doentes emocionalmente. E eu quero dizer para você que você pode procurar um médico. Eu sei que essa sinceridade é difícil encontrar, mas insista, peça ajuda, para que nós não afetemos a nossa vida como um todo. Porque a nossa vida emocional ela é muito importante, nós precisamos buscar ter saúde emocional. E quando nós queremos louvar a Deus, quando está tudo bem, quando estou bem, não há nenhuma necessidade básica. Necessidade básica eu falo é econômica, principalmente, saúde severa, como doença severa. Então, às vezes quando nós estamos tudo bem, a gente está tranquilo. Para que buscar Deus? Para que louvá-lo? Porque nós nos afastamos e nós devemos ficar firmes sempre no cais, na pedra fundamental, na rocha. E jamais nos desprendermos dali só quando Ele nos chamar. Isso também me lembra, falando em sacrifício de louvor, isso me lembra Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas e Paulo foram presos, açoitados, arrastados, tiveram suas vestes rasgadas e trancafiados. Então imagine, quando você é preso, e nas celas daquele tempo eram celas horrorosas, hoje já é assim. Você já viu alguma cela? Já foi visitar alguém em alguma cela? Uma coisa horrorosa. Naquele tempo, então, imagine, além da sujeira, da escuridão. Mas o texto nos fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Eles tinham sido surrados, então devia estar sangrando, cheio de dores. Se não tivessem presos aos aguilhões das celas, eles começaram a louvar a Deus por volta da meia-noite. Isso me lembra lá o boteco que tem perto da minha casa, de vez em quando eles ficam cantando a noite inteira lá, atrapalhando o nosso descanso, mas antes da meia-noite parece que acaba lá, ou eu durmo antes, não sei direito. E aí Paulo começa a louvar a Deus com Silas lá, e não tinha o nosso maravilhoso guitarrista aqui, não tinha bateria, não tinha órgão, ele estava louvando a Deus os dois, a capela. E nós conhecemos essa história, aonde vai dar na conversão do carcereiro. Por amor a uma pessoa, Deus abre todas as portas das celas e liberta Paulo e Silas, que tinham sido surrados muito, arrastados pela praça pública, passando uma vergonha, suas roupas rasgadas. A gente não tem noção disso. Essa semana eu fiquei muito indignado em ver um policial socar um moleque. Imagina ver alguém
sendo arrastado, socado e tendo as roupas rasgadas pelas autoridades. Porque ele estava fardado, ele achou que bateu no carro dele e a pessoa era um pouco mais baixa que ele, foi lá, socou o moleque. Porque o moleque era aluno cabo do exército. Então vai ter um problema sério administrativo, isso para os dois. A violência. E Paulo e Silas louvando a Deus com aquela alegria. Por quê? A fé deles não tinha nada a ver com as surras, com as dores dos seus cortes, a escuridão da cela, do cheiro horroroso, cheiro daquela cela, do gemido dos seus colegas de celas também. A sua fé não tinha nada a ver com aquilo, a sua fé era no Senhor. Eu sei quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Nós precisamos entender, enxergar a nossa vida pela fé, longe, distante dessa realidade que é dura. Não é fácil lidarmos com os nossos sonhos, desejos, que às vezes são meramente humanos, onde nós tiramos Deus da nossa história, tiramos Deus da nossa vida, da nossa família. Porque nós nos prendemos demais nas coisas desse mundo. E aí, de fato, não vamos entender o que são sacrifícios de louvor. Não vamos. Vamos ter muita dificuldade. E o Senhor tem se manifestado em nossas vidas, nós que não entendemos e não enxergamos. E esse texto, especificamente de Hebreus, está ligado, relacionado à teofania de Deus no Monte Sinai, quando Moisés vai buscar a tábua das leis. O Senhor se manifestando ali em graça, em poder, em amor, diante do seu povo. E nos mostra, nós podemos entender que quando aconteceu esse evento, esse fato no Monte Sinai com Moisés, os anjos do Senhor estavam ali rodeando aquele momento da presença do Deus vivo que Moisés não suportava. Então, quando o Senhor fala assim, razão por esta importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais se desviemos. E esse evento aqui nós podemos lidar e conversar com Deus, falar, Senhor, por que o Senhor fez isso? É por amor às nossas vidas que Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos ser orientados, caminhássemos pelos nossos desertos com mais tranquilidade. Eu fico pensando, tentando imaginar como que foi aquele momento em que Deus se revela a Moisés com os 10 mandamentos, os anjos que saíram do trono do Senhor para entregar para Moisés, para levar ao povo a sua palavra, a sua verdade, a sua vontade. E aí Moisés desce para mostrar para o povo a bondade de Deus, o amor de Deus. Ele encontra aquela população gigantesca que foi liberta por ação poderosa e milagrosa do Senhor, fazendo um culto à imagem do bezerro de ouro. O símbolo do capitalismo, da pujança econômica é um touro. Está lá posta. De vez em quando aparece aqui em algumas ruas do centro de São Paulo, lá em Nova York. A pujança econômica, a acumulação de riquezas. E o povo lá se reuniu e juntaram os ouros, se derreteram lá e fizeram uma imagem. Idolatria. Pecado terrível. E não há pecado maior do que você virar as costas para o Senhor Deus vivo. Tanto é que foram consumidos ali, milhares de vidas Deus consumiu. Pecaram contra o Espírito Santo de Deus, porque foram 10 milagres, 10 pragas que o povo venceu, para que o povo de Deus fosse liberto do Egito. E o povo logo em primeiro plano, em vez de cultuar a Deus, nunca mais esquecer disso, não, vamos adorar outros deuses. E Moisés que desce com a tábua nas mãos, estou tentando imaginar aqui, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, porque ele percebeu os anjos ali, é Deus falando com o seu povo, e o povo chega lá longe do Senhor, pelo contrário, em pecado gravíssimo. Não tem pecado mais grave do que a idolatria, adorar outros deuses, imagens, escultura feita por mãos humanas. E aqui fica o recado para os meus irmãos católicos que eu amo tanto, que não podemos adorar imagem de escultura.
É um pecado horroroso diante do Deus Altíssimo, que é Espírito. E Ele procura verdadeiros adoradores que o façam em Espírito e em verdade, porque não é só adoração fisiológica, adoração visual, é em Espírito e em verdade que adoramos a Deus de fato. Não adianta fazermos teatrinho nos cultos, o que importa é o nosso coração diante do Deus vivo, é o Deus vivo, que nós estamos falando com Ele, sentindo, Ele está aqui. Por isso que Ele insiste comigo, com você. Por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza, não de qualquer jeito, com firmeza, às verdades ouvidas, para que deixem delas jamais se desviem. Se apegue à palavra de Deus com vontade, porque é a palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura, que traz vida, saúde. É a palavra do Deus vivo. Não são palavras de homens. Então esse evento aqui, dessa pequena porção, dessa pequena perícope, em Hebreus 2, de 1 a 4, trata de tanta coisa importante nos estudos teológicos. Ela se remete lá às palavras de Deus dadas a Moisés. Ele continua insistindo. E no finalzinho vai falar do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso 4, que distribui o seu Espírito Santo, aí já lembramos de Atos 2, para que houvesse mais alegria na vida do crente, da crente. Mas essa alegria vai acontecer na nossa comunhão, não vai ser um presente que eu vou comprar e vai chegar para mim pelo Mercado Livre. Não, é algo que eu busco, que eu vou e oro. Vou para a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, queridos, o Senhor nos adverte para que nos apeguemos. Que quer dizer que devemos dar mais atenção cuidadosa. Nos adverte para que vivamos com todo o cuidado possível em relação às suas verdades, que dela temos ouvido há muito tempo. Aqui nesse versículo primeiro temos a lembrança do Sinai, como já disseram. E esse evento aqui foi definidor do ministério de Moisés. Está lá em Deuteronômio 33. Depois você lê na semana lá. E tem um cântico, uma oração de Moisés. Desse episódio maravilhoso. Ele está bem próximo também de que quando o Senhor chama Moisés. E fala para ele que ele não ia entrar na terra prometida. Está pertinho. E Deus fala por quê? Você está vendo a terra aqui, Moisés? Você caminhou comigo, com o povo, por 40 anos. Está cansado, né? Dor nas costas, dor lombar. Essa semana tomei 2 injeções por conta de dor lombar. Está com dor nas costas? É a idade. É a idade, vai chegando. Moisés está cansado, Moisés. Olha para a terra prometida, você não vai entrar lá. Olha como Deus é. Isso é amor, gente. Você está conversando com Moisés. Eu queria que tivesse conversa comigo. Você não vai entrar nessa terra, nessa terra você não vai entrar. Não falou isso, mas eu vou te enviar lá já para o andar de cima. Glória a Deus por isso. Mas por que você não vai entrar aqui? Você podia entrar aqui depois de te recolher, mas você não vai entrar porque certa vez, meu filho, eu falei assim para você, o povo estava reclamando. Um povo que reclama demais. Estava com sede e começou a falar assim, poxa vida, você tirou a gente do Egito lá, e estava com sede aqui, lá tínhamos carne, panelada de carne, e agora vamos perecer. Nós saímos de lá para perecer no deserto, Moisés. Essa postura do povo é contra Deus. E aí naquele momento, Moisés, você lembra? Eu falei assim para você, fale para a pedra, lá em Meribá, sai água de você. Você ficou bravo, você meteu o cajado lá na pedra, a água saiu, mas eu não gostei nada disso. E o Senhor falou assim, sai do arraial, vamos conversar um pouquinho. Por que você fez isso? Meteu o cajado numa pedra para você falar com uma pedra. Porque Deus
não divida a glória dele com Satanás nenhum, com demônio nenhum, com os nossos demônios. É a obra de Deus na nossa vida, na vida do seu povo. A obra de Deus na minha vida, na vida do seu povo. Eu não posso meter o cajado na pedra que o Senhor mandou falar com ela. É falar obediência plena. Eu não posso usar de agressão. Fala para a pedra, vai sair água. Vai matar a sede de todos. E água da boa, mesmo aquela que você compra de galão, mas essa não presta. Está cheio de coliformes, um monte de porcaria lá, viu? Legal, também água mineral. Oh Deus! Se não fosse a graça do Senhor, a gente estava muito doente. E aí Deus fala, olha, se apegue à minha palavra e obedeça na integralidade. Não torça, não manipule conforme os seus interesses nem as suas emoções. As emoções é uma coisa, a minha fé, a minha relação com Deus é outra. Ah, estou deprimido, então eu estou sem fé. Faça essa cisão a partir de hoje. A nossa tristeza, as nossas desventuras emocionais, deixa de lado. Contei para vocês. Quando eu estava com a dengue, achando que ia ser o meu final ali, estava muito ruim. Muito ruim. Mas Deus me mostrou assim a minha finitude e a minha fé, que estava pujante. Uma fé é uma coisa diferente. Você quase consegue pegar. Isso aqui, esse corpo não é nada. Essa vida aqui não é nada, é muito passageira. A nossa fé, como aqui o meu compadre, guardei a fé, porque parece que dá para colocar numa prateleira. Guardei a fé. É disso. A nossa relação com o Senhor está longe dessa realidade dura e crua, violenta, terrível, que às vezes nos dá muita alegria também. Em segundo lugar, no verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que os ouviram. Ouviram a mensagem do Senhor e depois os pregaram. Não há escape se nós negligenciarmos tal prova de amor, de cuidado, de poder. De Deus que vem para nos orientar e salvar, cuidando, protegendo nos mínimos detalhes da nossa vida. Voltando lá à experiência do povo, na caminhada do povo no deserto, não faltou nada. Não faltou água, comida, sandália, roupa. Coisas básicas. 40 anos. Acho que é o tempo que nós vamos trabalhar para se aposentar, né? 40 anos. A palavra de Deus é para nos dirigir. Porque sem ela nós estamos perdidos. Você já se sentiu perdido? Sem saber o que fazer? Perdido mesmo, assim, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida? Oh, céus! Acho que todos nós, né? Foi exatamente isso que o Senhor fez, de maneira graciosa, grandiosa. Entregou-nos a sua palavra, para nós pudéssemos ser orientados por ela, a palavra dele. E como ele é Deus Todo-Poderoso, ele não vai falar para mim assim, como falou com Moisés. Ele manda os seus pregadores e deixou a sua palavra para cada um de nós nos apropriarmos dela. Em terceiro lugar, o Senhor concluiu aqui a sua obra de salvação e redenção ao se encarnar. E mais uma vez, derramar de suas obras, do seu Espírito Santo, para que fôssemos tocados das atitudes de Cristo. Então, não podemos negar, menosprezar tais obras. O Senhor se revelou por inteiro a todos nós. Por inteiro. Ele não se revelou parcialmente.
Ele se revelou por inteiro. Ainda mandou depois seu Filho para ratificar e repregar a sua palavra de modo prático. Aí está a nossa dificuldade, às vezes, de trazer à prática a vontade de Deus, em trazer à prática a palavra de Deus. Lendo um pouquinho da biografia de C.S. Lewis, ele fala sobre o amor ao próximo. Quando fala sobre o amor ao próximo, ele falou que só entendeu verdadeiramente o que Paulo dizia em 1 Coríntios 13, a partir da sua conversão, porque antes, isso já foi na sua idade adulta, porque antes disso ele não compreendia, achava uma grande besteira como Freud. O amor ao próximo é uma grande besteira, porque o próximo só quer me matar, quer me destruir, quer me criticar, quer fazer meu mal, quer se contrapor, quer subir na minha frente. O meu próximo é isso. E ele acreditava assim também, até que ele se converteu e se encontrou com Cristo. Porque o que ficou mais evidente no ministério de Jesus foi o amor. O amor imerecido. O amor que nós não compreendemos. Isso fica nítido porque nós não exercitamos o amor que vem de Deus. Distinto, o amor de Deus, o ágape, distinto do stoner, amor à família. Distinto do filia, amor ao amigo. Distinto do eros, amor entre casais. Eros. O amor de Deus é compreendido. Os outros até não entendemos. Amor à família, amor aos amigos e amor ao cônjuge. Nós entendemos esse amor. Mas o amor ágape, e esse é o nosso desafio hoje, entender o que levou Cristo à cruz. Foi amor. O que levou os seus apóstolos, todos eles, à morte, foi amor. E muitos outros homens e mulheres ao longo da história, nas suas atividades e ação, movidas pelo Espírito Santo de Deus, foram silenciados muitos deles, porque resolveram amar. E nós precisamos entender isso. Primeiro, amar a Deus e a sua palavra. Nos apeguemos nela. A palavra de Deus é aquela que nos redime, nos transforma. Cuidar ter nelas palavras de vida eterna, não é apenas um livro. Então precisamos valorizar a leitura da palavra. Vamos nos dedicar um pouco mais à nossa devoção, nosso devocional. Temos lido a palavra de Deus? Ou achamos que o pastor é a obrigação dele, a gente vai ler um versículo lá, está tudo certo? Valorizar a oração. Não só os momentos de reunião presencial, mas a oração diária. É quando nós nos colocamos diante de Deus. Porque se nós não tivermos essa disposição, nós vamos estar sempre em eterna confusão. Não vamos entender o mundo espiritual e o mundo aqui nessa vida. Não vamos entender. Vamos estar muito longe. E quem sabe, se a gente permanecer como aquele barco que se desprende e vai se perdendo ao mar, e o mar é sempre prefiguração de dificuldade, de luta, às vezes nós nunca mais voltaremos, porque há muitas tempestades no mar. Por isso temos que grudar-nos, nos apegar. Eu gostei muito dessa palavra, se apegue à minha palavra. Se é aquela coisa assim, meu filho é muito apegado a mim, eu sou muito apegado a isso, aquilo. É disso, é grude. Só assim nós poderemos ver a Deus como viram Moisés. Só assim nós vamos entender a importância desse hálito divino, que nas pedras foram moldadas com os mandamentos e distribuídas a todos nós, para que nós façamos o mesmo no nosso coração. Não nos afastemos dele, não nos desprendamos do seu cálice, mas nos apeguemos à sua palavra e em oração, sempre ampliando a nossa devoção e nos nossos devocionais, clamando pela sua graça e agradecendo acima de tudo por essa revelação.
que enquanto não acontecer essa revelação, nós seremos perdidos de fato. Até se encontrar com Cristo, C.S. Lewis era ateu. Mas depois que ele encontrou com Cristo, passou a entender o que é o amor ao próximo. Quem sabe nós devamos fazer o mesmo, se converter ao Senhor, que Ele vai nos revelar o que é o amor ao próximo. Porque Ele nos amou desse jeito. Que Deus continue nos abençoando, nos revelando a Sua palavra, a Sua vontade. Que nós possamos estar cada dia mais perto dEle. Amém. Com muita alegria, vamos louvar a Deus. Hoje é aniversário da nossa amada IPI do Brasil.